Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente tem o intuito de contar histórias de mulheres empreendedoras e a minha convidada de hoje é espetacular. Eu vou ler aqui para vocês algumas das funções que ela tem. Ela é head do O Poder da Colaboração, host do podcast Pílulas de Cura, palestrante, escritora, terapeuta integrativa, mestre reiki e facilitadora de meditação. Com vocês, Isabela Secato. Ai, muito bem-vinda! Gratidão. Prazer, Amanda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz com você aqui. Também, estou muito feliz. A gente já fez um podcast antes. Já! Bom, mas para iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, o que você faz. Fica à vontade para as pessoas poderem conhecer você. Legal, obrigada pelo espaço, pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Ai, menina, que pergunta difícil. Pergunta difícil. Fala, gente. Bom, eu sou Isabela. Eu faço muitas coisas, assim, parece misturadas, mas eu sempre digo que as coisas que eu faço, elas se integram perfeitamente. Eu concordo. Então, isso é muito legal, né? Então, como eu trabalho empreendendo, né? Sim. Por isso até estamos aqui, né? Sim. Para falar com o seu público de empreendedoras incrível. Trabalho empreendendo numa empresa que já tem 12 anos, que chama O Poder da Colaboração. E a ideia é levar a colaboração para as empresas, para as pessoas, para qualquer atividade que a gente faça de uma forma colaborativa. Sim. E, ao mesmo tempo, também tem essa formação de terapias integrativas. Maravilhoso. O que me dá, assim, a ideia, e eu acredito muito nisso, que primeiro a gente precisa cuidar da gente, para depois a gente cuidar do coletivo. Sem dúvida. Então, por isso que eu acho que elas se integram bem, né? Então, primeiro a gente vai lá para o autoconhecimento, para o autoamor, para o autocuidado, para depois eu, bem com aquilo, sabedora, né, de como eu sou, quais são os meus problemas, minhas limitações, aí eu posso sim migrar para cuidar dos outros, para cuidar do coletivo, do mundo. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito nos últimos anos. Sim. E você estava comentando antes que você já trabalhou na iniciativa privada. Sim. E você hoje não está mais, está 100% empreendendo. Estou 100% empreendendo, porque assim, a minha vida mesmo de, né, CLT, como a gente Sim. brinca, né? Começou em 2000, não foi em 2000, foi antes. Se preparem para o currículo, gente. Na verdade, comecei a trabalhar mesmo com 18 anos na empresa da minha família, que é de Campinas, do interior. E meu avô fundou uma loja lá e tudo mais, meu pai assumiu e eu comecei a trabalhar com ele. Antes até de começar a fazer faculdade. Uhum. E depois, quando eu comecei já a fazer faculdade, tive uma loja de roupa com a minha mãe. E aí, lá em Campinas, né, loja de roupa, eu tinha 18 anos. Sim. Ai, que demais, né? Aí, depois de 2 anos, eu e ela... Ai, não estamos mais gostando disso, né? Não estamos. Vamos fechar? Vamos! Aí, fechamos. Aí, comecei a estagiar na minha área, que eu sou publicitária. E aí, comecei a estagiar, trabalhar em agências e tudo mais. E trabalhei quase 20 anos na iniciativa privada, tanto em agência de comunicação, Sim. quanto em grandes empresas. Aí migrei mesmo para a área empresarial mesmo, então era gerente de comunicação em várias empresas. Até o dia que me deu um negócio assim, eu falei, gente, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Na verdade, eu fui falar com a minha chefe e falei, Célia, eu era gerente de comunicação de um grupo brasileiro grande. Eu falei, Célia, tem lugar para eu crescer aqui? Eu consigo virar diretora, por exemplo? Ela falou, não tem dentro do escopo hoje do instituto, que era um instituto, né? Sim. Trabalhava com a área social. Não tem. Aí conversei com meu marido, gente, o que eu vou fazer, né? Eu não quero mais estar aqui, já estava lá 7, 8 anos. Não tenho para onde crescer. Não tenho para onde crescer, Sim. aí você fica meio sem objetivo, Sim. né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou pedir demissão. Isso foi em 2011. Corajosa. Eu pedi demissão, o pessoal falou, nossa, pirou essa menina, trabalhava numa empresa enorme, Sim. né? Com segurança, né, Sim. do CLT. Enfim, pedi demissão e resolvi fazer um curso de alfabetização ecológica na Inglaterra, numa escola chamada Schumacher College.
Nossa. É incrível. Gente, vocês não conhecem, conheçam. É um lugar maravilhoso no interior da Inglaterra, que você aprende não só quando você está em sala de aula, você aprende estando naquela comunidade, que é uma Que legal. comunidade sustentável, incrível. Que diferente também, né? Muito Nossa. diferente. E foi lá que me deu esse start, assim, de... Se não eu, quem? Por que não eu? Sim. Né? Por que eu não posso ajudar a fazer uma pequena transformação, primeiro em mim e depois no mundo? E foi assim que, quando eu voltei, em 2012, eu já sabia que eu queria empreender, que eu queria trabalhar com sustentabilidade, com colaboração, com autoconhecimento, né? Que eu já era reikiana, então... E aí foi que, né, tudo começou a se moldar e me trouxe aqui onde eu tô hoje. E essa parte do autoconhecimento, você entrou por algum motivo específico? Ou foram coisas que foram acontecendo? Foi muito impressionante. Um amigo, ano 2000, foi bem logo quando passou para o ano 2000, que as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Sim. Lembra? Sim. E tipo, 2000, tchanã! Gente, o mundo não acabou, que legal, né? E aí, a partir disso, um amigo falou assim, eu vou fazer um curso de reiki, você quer ir comigo? E eu nunca ouvi falar de reiki, eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Eu acho que, inclusive, muita gente que vai nos assistir nunca ouviu falar de reiki, até se você quiser explicar. Gente, o reiki é uma coisa impressionantemente maravilhosa. Você já fez, né, Amanda? Já. É assim, é uma terapia integrativa que, na verdade, a gente aprende por meio de alguns símbolos. A gente tem que fazer um curso para se tornar reikiana. E você capta a energia vital universal que está aqui, né, pairando em volta de todos nós. E por meio de um símbolo você capta essa energia vital universal, junta com a sua própria energia e você transmite essa energia para outras pessoas, seres, plantas, animais, enfim, para qualquer ser vivo. E você consegue, com isso, fazer um equilíbrio energético dessa pessoa, passar dores. Nossa, me salvou. Você tem uma história, né, Tenho. dessas? Eu tava com uma dor de cabeça gigantesca, mas assim, onde eu tava não tinha remédio, não tinha nada. Uma pessoa do meu lado que nunca tinha me visto falou, você tá com dor? Tô. Posso te ajudar? Pode. Só precisa ficar em silêncio. Eu falei, tá bom. Vai passar minha dor, né? Em silêncio, de olho fechado. Do nada, parecia que ela tinha feito assim, ó. Tirado a dor com a mão. Eu falei, gente... Eu fiquei tão impressionada que eu olhava e falava assim, parou de doer. Que incrível, né? E eu também não conhecia, eu não sabia o que ela tinha feito. Depois que eu fui descobrir, fui conhecendo várias terapias integrativas, que eu soube que era reiki. Maravilhoso, né? Mas é... E o reiki é, assim, surpreendente mesmo, porque eu fiz isso com uma pessoa também. Uma vez eu estava numa fila de mercado e tal, uma fila que estava demorando muito. Sim. E ela estava reclamando, com dor de cabeça, exatamente. E eu falei, eu tinha acabado de fazer todos os cursos, estava apaixonada pelo reiki. Sim. Eu falei, você se importa de eu colocar a mão na sua cabeça? Ela falou, não. E eu estava atrás, eu fiz assim, sabe? Eu fiquei com a mão aqui. Depois de 5 minutos ela falou, o que aconteceu? É isso. É isso, é impressionante. Com a pegadinha. E o mais legal do reiki são 4 níveis. O nível 1, você tem que estar junto com a pessoa fisicamente, né? O nível 2, você já consegue, você amplia a potência da energia e aí você consegue mandar reiki, posso te mandar daqui reiki à distância para você. Eu não sabia, essa parte eu não sabia. Então, o nível 2 já abre essa possibilidade do reiki à distância. Como a gente estuda um pouco física quântica, né? Que a gente sabe... Estuda física quântica? Um pouco. Eu estudo Hélio Couto. O Hélio Couto é maravilhoso, gente. A gente em casa, né? Sim. Faz RH, ressonância harmônica. Maravilhoso. A gente fez todos os caminhos das palestras, tudo. Não é incrível? E quando você vai entendendo um pouco, às vezes até sem entender muito, né? Como assim? Porque o tempo no começo, não é linear, exato, né? No começo é confuso, é difícil, né? Porque, assim, se a gente raciocinar, a gente não consegue entender. Né? Você tem que abrir um pouco a sua percepção para falar, tá bom, pode fazer sentido, né? Sim. E, então, por isso que a gente consegue mandar reiki à distância, e a gente consegue mandar reiki, por exemplo, para uma situação no futuro,
eu vou fazer uma prova daqui, sei lá, 30 dias. Então, eu vou falar, olha, eu quero mandar reiki para esse momento, para essa prova. Você programa o reiki. Sim. E você consegue mandar reiki para o passado. Nossa. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa com você, tive um trauma. Sim. Mas olha o que é mais interessante. As pessoas falam assim, mas você vai mudar o passado? Não. Vai é impossível. ressignificar. Você vai ressignificar o que Sim. você sentiu naquele passado. Sim. Então, é muito, assim, é apaixonante. Dá para ficar aqui e falar horas, né, Não, sobre isso. eu tenho bastante, não é com reiki, mas enfim. Com terapias, né? Com terapias integrativas, e tinha alguns momentos que é isso, que me doíam muito do passado. E exatamente isso que você falou, um senhor falou pra mim, porque eu ia no lugar, eu revivia tudo aquilo, eu me sentia mal, eu falava, não vou mais voltar aqui porque eu tô me sentindo mal. Claro. Aí ele falou, Amanda, a gente precisa ressignificar, a gente não vai excluir e anular a sua memória, Sim. mas para você conseguir ressignificar, você vai ter que acessar novamente essa memória, tipo, abrir a caixinha. Sim. E hoje eu consigo falar de assuntos que antes eu era completamente travada. Você olha, você ressignificou. É isso. Maravilhoso. É assustador, né? É impressionante. E que bom, né? Sim. Que dá certo, né? Sim. E que bom que funciona. Só que, assim, é um assunto que ainda é muito... as pessoas têm muito preconceito, né? E tem mesmo. Tem uma outra terapia, você deve conhecer, que chama Ho'oponopono. Já ouvi falar. Então, eu também sou facilitadora de Ho'oponopono. E ele vai exatamente nesse ponto de... Ho'oponopono, a palavra, significa corrigir um erro. Então, é uma técnica havaiana. Então, corrigir um erro, que erro? Sei lá, passei lá por um trauma, por uma situação difícil. E como é que eu, com as 4 frases chaves do Ho'oponopono, que todo mundo já escutou, tem um pano de prato, que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu repetindo essas frases com a intenção de ressignificar com alguma situação, eu consigo limpar um trauma do passado. Então, limpar um trauma, limpar uma forma que eu sou, por exemplo, alguém é ciumento, eu não quero mais ser ciumenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um comando e vai repetir essas 4 frases, o máximo possível com essa intenção. E é impressionante que vai ressignificando mesmo. Nossa, que bacana, essa eu não conhecia. É muito, muito legal. E o que eu acho muito legal dessas terapias integrativas, voltando, as pessoas têm preconceito, às vezes falam, bobeira, não funciona, né? Muito. A pessoa tem a mente muito fechada ainda. Ainda. Mas funciona muito, assim, principalmente para uma doença da década, do século, não sei, que é a ansiedade que as pessoas têm. Nossa! Crise de pânico. Eu comecei a buscar porque eu tinha ansiedade, eu comecei a ter crise de pânico, mas assim, assustador. Nossa, e passa muito mal, né? Passa muito mal. Passa muito mal. Eu não conseguia, era incontrolável. Assim, sim. Não, porque na verdade não tem como você controlar. Eu não quero mais agora passar. Não tem como. E aí eu comecei, porque eu não queria tomar alopatia, não queria tomar remédio controlado, nada, exato. Assim. E eu comecei a buscar coisas, né, integrativas, naturais, exato. E aí eu encontrei. E eu falei, gente, o mundo precisa descobrir que isso existe. Precisa! Porque faz uma diferença na vida das pessoas gigantescas. Nossa. E esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje, você trabalhando com essas terapias integrativas, como é a sua experiência? Você atende diretamente as pessoas? Eu sei que você dá cursos também, né? Dou cursos também. Mas... você ainda atende as pessoas? Ou antes você atendia? Você atende ainda? Atendo ainda. Como é ver, né, a pessoa chegando de uma forma e sendo transformada? É muito interessante o processo de cada pessoa, né? Porque cada um tem um processo, uma história de vida, tem algo que tem muitas pessoas, por exemplo, inclusive, óbvio, não me retiro de nada, né, do que eu falo das pessoas, mas... às vezes a gente tem uma questão que a gente precisaria trabalhar, mas a gente não dá conta naquele momento. Sim. Né? É o que a gente estava falando de traumas, por exemplo. Não, às vezes você precisa, é uma cebola, né? A gente precisa ir tirando as camadas. Sim. Até você conseguir chegar num ponto ali que você fala, nossa, agora eu cheguei no X da questão. E às vezes pode demorar anos. Sim. Tem gente que não vai conseguir chegar nunca. Não porque, eu não consigo. É porque, às vezes, a camada que tá em volta daquilo é muito densa, né? E precisa, se você que trabalha bastante com, né, pratica, né, as terapias integrativas, você sabe que é um trabalho árduo, né? A gente precisa se conhecer também, né? A gente se conhecer, a gente se melhorar, a gente saber
que eu não gosto em mim, como eu posso melhorar. Sim. Então, é muito legal, inclusive o podcast Pílulas de Cura, que eu também tenho episódios semanais, vamos chegar no episódio de número 200 daqui umas semanas. Que bacana. Eu assisti alguns, eu não vi o número que tava, mas eu assisti já alguns. Que bom, que muito bom. bacana. É muito interessante pelo podcast, pelos relatos que eu recebo, porque são episódios bem curtinhos, né? Sim. De 10 minutinhos, que tem meditação, tem reiki, tem ho'oponopono, tem poesia, tem como é que a gente consegue ter uma vida um pouco mais leve. Porque o mundo tá muito pesado, né? Sim. Se a gente liga um rádio, liga a TV, é só Notícia coisa ruim, difícil, tragédia, guerra, um matou o outro matou um. Então, é muito difícil, né? Sim. Então, a minha ideia foi levar um pouco essa leveza. Começou na pandemia, porque eu achei que tava tudo muito pesado e tava, Sim, né? tá. Estávamos todos, né? E eu recebo muitos relatos, tanto de pessoas que fazem as terapias comigo, quanto de quem acompanha o podcast, apoia o podcast, de... Gente, esse episódio dessa semana me transformou, era tudo que eu precisava escutar. Que bacana. Então, assim, aquece o nosso coração, né? E eu gosto, assim, eu sou apaixonada por tudo isso, tanto do autoconhecimento, quanto dessa cura coletiva, que acho que a gente... já começou, né? Sim. Falta muito ainda, né? Para o mundo, né? Sim. Caminhar. Mas eu acho que despertando um a um, assim, muitas vezes eu própria eu fico pensando, nossa, como é que eu posso melhorar em X coisas que eu estou fazendo, que eu não quero mais ser assim, eu não quero ter esse medo, eu não quero ter essa ansiedade, como é que a gente pode ir se melhorando? E, por exemplo, igual aqui eu conversando com você, e a gente, querendo ou não, conversando com quem está lá do outro lado, Sim. acho que é assim que a gente vai, né, melhorando a si mesmo, para daí a gente poder ir evoluindo, né, um pouquinho por vez. E descobrindo que existe e que é possível, né? Porque eu, há 5, 6 anos atrás, não sabia que existia nada disso. Assim, para mim, não ia ter nenhum tipo de... Todas as crenças limitantes, traumas, bloqueios, tudo, não tinha solução. E era isso, eu ia viver com isso o resto da minha vida. Nossa, que pesado. Exato. E eu só descobri isso quando eu comecei a ter ansiedade. Então, assim, às vezes a pessoa tá passando uma situação que acha que não tem solução e descobre, né? No meu caso, descobre que tem. E eu tô vendo que agora, né, nos últimos anos, falo de 3 anos atrás pra cá, falando inclusive sobre o Helicouto, a galera tá abrindo a mente mais para essas questões das terapias integrativas, né? Para os tratamentos alternativos, porque eu tô vendo a comunidade crescendo. Aumentando, um movimento. Exatamente. E isso é muito bacana, assim. Eu sou completamente apaixonada. Não, e é a doença do século, a saúde mental, né? Sim. Então, que bom que existe. Que assim, que estão existindo cada vez mais terapeutas integrativas, que seja assim, não, eu só sou reikiano, que maravilha, você é um pontinho que pode espalhar, sabe, mais energia, mais vibração de amor. Porque outro dia eu estava até comentando com uma pessoa, qual que é o contrário das guerras, né, que tem tantas por aí? Não é a paz, é o amor. Sim. A gente precisa começar a vibrar mais amorosamente uns pelos outros, né? Porque senão, que fim a gente vai ter? E querendo ou não, tudo é energia, né? Frequência, energia. Tem gente que não acha, mas o que você fala, você atrai. Completamente. Sim. O nosso pensamento atrai o que a gente é, gente. Sim. O nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento atrai, e tem estudos que falam que 90% dos nossos pensamentos num dia são negativos, já pensou? Então, eu tenho que estar muito consciente. Sim. Eu tenho que estar ligada. Nossa, acabei de ter um pensamento negativo. Peraí, eu vou transmutar isso. Sim. Eu não quero pensar negativo. E dá, em alguns momentos dá. Sim. Em outros não dá. Sim. É difícil, Quando 100% você tá do tempo, sim. No dia a dia, tô lá, peguei o ônibus e tô indo trabalhar e tô atrasado, tarará. Meu Deus, o meu chefe vai me demitir. Olha o que eu já pensei de coisa negativa aqui, né? Nossa, o dia vai ser terrível hoje, tá chovendo, meu Deus. Então, um vai puxando o outro. Mas se a gente se desperta para essa consciência, eu acho que o estar consciente é um grande passo. Sim. Né? Sim. E falando até de empreendedorismo, né, que é o seu público, né, e tudo que você está trazendo nas entrevistas, que estão super legais, inclusive, parabéns. Eu acho que
o empreendedorismo, ele traz um monte de possibilidades e ele também te mostra que você tem que saber quase tudo, né? Você tem que saber de finanças, de cliente, de atendimento ao cliente, você tem que saber do produto, você tem que saber planejamento. Dá pra gente saber tudo isso? Não, eu, por exemplo, da parte financeira, eu sou terrível, falar a verdade. Eu não sei fazer aquele monte de tabela, eu não sei fazer o acompanhamento. E muitas vezes eu fui sozinha fazendo isso, no que dava. E ao mesmo tempo você começa a ver assim, nossa, e não é que eu tenho coragem suficiente para ir lá e fazer? É isso. Fazer errado, mas fazer. Pode não e ser o pedir melhor ajuda. Do mundo. Exato, mas é o seu melhor, né? Exatamente. Sim. É o seu melhor. E tenho certeza que nessa comunidade que você está criando, tem gente que vai saber mais de finanças do que eu, tem gente que vai saber mais sobre comunicação do que eu. E aí uma vai ajudando a outra, né? Isso que eu acho que é super fundamental quando a gente consegue ver dentro do coletivo quais são as habilidades de cada pessoa e como é que uma ajuda a outra, né? Sim, e era um ponto que eu ia entrar, inclusive, sobre o empreendedorismo, porque você fazia os atendimentos às pessoas, né, que vinham, mas aí você começou a dar cursos. Sim. Então, você, enfim, já empreendia antes, mas começou a empreender em uma outra área também. Exatamente. Como foi essa experiência? Você iniciou por algum motivo? Você viu demanda? Quando eu voltei da Inglaterra e comecei a empreender, eu comecei a ter várias coisas. Então, eu tive um site de sustentabilidade, a gente falava das 8 dimensões da sustentabilidade para tornar o mundo melhor. Aí eu tive uma editora sustentável, que eu imprimia sob demanda os livros e ajudava autores pequenos. Aí, porque os autores não tinham dinheiro, eu criei um site de financiamento coletivo, porque aí as pessoas podiam ajudar esse autor a publicar os seus livros. Sim. Aí, quando eu fui estudando, assim, tudo isso, que eu adorava fazer isso, eu fui estudando e falei, gente, quantos livros que eu preciso ter? Quantos projetos em financiamento coletivo eu preciso ter para eu, que tenho dona da plataforma, ser sustentável? Sim. E na época era, sei lá, 200 projetos. Aí eu falei, ixi, eu tenho 30. Eu acho que não tá dando certo isso, né? E aí eu comecei a ver que não ia dar certo, que eu estava esgotando os meus recursos, porque tudo que eu ganhei na iniciativa privada ao longo desses anos, eu fui gastando, sim, investindo, sim. E aí eu fui começando a pensar, gente, então tá, eu já sou reikiana, eu posso dar curso, etc. Então, eu fui complementando a minha renda com os cursos de reiki. Que reiki é a minha base de tudo, porque eu amo mesmo essa terapia. E inicialmente já foi e-book ou você fazia presencial? Não, eu fazia curso presencial. Presencial? Na época, assim, 10 anos atrás, sim, né, não existia, não tinha muito sim. ainda, né? E aí, eu fui assim, bom, um dia eu falei, Deus, esse negócio é o seguinte, me ajuda aqui, me dá uma luz. Se for para eu voltar para a iniciativa privada, eu volto. Mas se for para eu continuar, né, tá bom, posso fechar tudo isso, posso começar outra coisa, posso só dar curso de reiki, não sei. Sim. Mas me manda uma luz que eu não tô sabendo o que fazer. E ele me mandou, acredita? Me mandou um sócio. Me mandou um sócio. Me mandou. Ele me mandou um sócio, a gente foi sócio 3 anos, ainda com essa história da editora, não sei o que, tarará. Mas aí, depois de 3 anos, a gente decidiu que ele queria ir mais para a área de consultoria mesmo. Fechamos essa empresa toda. E aí foi que eu comecei com o poder da colaboração, eram eventos no Google. Queria mostrar que a colaboração estava acontecendo em todos os lugares, apesar de ninguém achar que estava. Sim. E aí comecei assim, e paralelamente sempre com os cursos de reiki e tal. E aí, bom, as coisas foram se desenrolando, veio a pandemia, eu trabalhava com eventos. Nossa, foi pesado. Nossa, foi apavorante. Sim. Mas eu consegui um momento de assim, peraí, vamos respirar, meditar, ver e agora, né? Para onde vamos? E foi assim que eu migrei a minha empresa para outras empresas, né? Então, hoje eu dou palestras, treinamentos, team buildings de colaboração. E, ao mesmo tempo, intensifiquei essa área toda de terapias integrativas. Cheguei a abrir um espaço até o ano passado, um espaço meu mesmo para essa questão das terapias integrativas. Que legal. Eu tinha outras 2 sócias, a Renata e a Janete, maravilhosas. Mas aí, no fim do ano, resolvemos que a gente ia fechar, porque muita coisa hoje acontece no online. Sim. Né? Muita coisa.
E eu já tinha um curso um curso de meditação, até a gente vai lançar um em breve também, Aí, outro. olha, spoiler já. Spoiler. Mas esse que eu já tenho de meditação, ele chama Pílulas de Cura, 21 dias de meditação. Que, na verdade, eu quis levar o podcast só para um tema meditação. Então, são meditações guiadas de 10, 15 minutinhos, 21, para você colocar a meditação no seu dia a dia. E depois que faz 21, qualquer coisa que você faça durante 21 dias vira hábito, né? Dizem. Espero que sim. E é legal, sabe? Esse curso eu fiz assim, eu investi nele, assim, Sim. um pouco, tá bem bonitinho. E é interessante porque todo dia alguém compra e eu falei, que bom, né? As pessoas estão querendo aprender. De forma orgânica. De forma orgânica. Bacana. Então, você vê como as pessoas procuram. Estão procurando. Aprender Sim. a respirar, 10 minutos da sua vida, para você meditar. 10 minutos, gente, 10 minutos é muito pouco. Sim. E aí você pensa, por que não? Então, vamos levar esses conteúdos. Aí eu fiz o e-book, que é o Love Reiki. Aí eu criei o livro, que é o Pílulas de Cura também, mas esse é impresso. Sim, físico. Pensei, eu vou escrever 365 frases mini Uhum. e vou criar um livro. Comecei, 1, 2, aí eu falei, caramba, vai demorar pra caramba. Aí eu falei, gente, quanto tempo que eu vou ter que, né, pra escrever tanta frase? Eu falei, eu trabalho com colaboração, então eu vou chamar 11 mulheres para escreverem junto comigo. E assim eu fiz. Em um mês, a gente fez o livro, imprimiu, cada uma comprou quantas cópias quis, Sim. e hoje em dia a gente vende cada uma suas cópias. Que legal! Ficou muito legal esse livro. Gente, a gente já que está na bacana. 2ª edição e tem sido bem... E virou colaborativo, Sim. 12 mulheres. Ai, foi incrível, eu adoro fazer coisa colaborativa. Não, mas é muito bacana, porque é o que você falou, não dá pra ser bom em tudo. Não dá. Então, aí você pega, eu sou boa nisso, É. você é boa nisso, vamos juntar, unir forças. Gente, maravilhoso, né? Só dá pra ser bom, né? Quando Sim. a gente une forças, Você sabe que eu tinha uma dificuldade, né? Antes do meu processo evolutivo. Que delícia. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de delegar. Eu centralizava tudo em mim. Sim. Se eu não fizesse, não ia ser bom. Mas assim, com coisa... pequena. Nossa, e gente, sobrecarrega pra caramba, Exato. né? Aí eu fiquei estressada, obviamente, né? Sim, Estressadíssima. obviamente. Ansiosa. E assim, graças a Deus, a gente tem uma ajuda em casa, né? Tem pessoas que nos ajudam, enfim. Mas era exemplo, mala das crianças. Eu não pedir a pessoa pra fazer, eu tinha que fazer. Entendi. Entendeu? Sim. Tinha que ser tudo eu. E aí, Nossa. microtarefas, microgerenciamentos. Aham. E aí, o meu marido, que o processo evolutivo dele tá mais avançado. Ai, que bom, né? Ele fala assim, mas será que não dá pra você pedir pra pessoa fazer? Não. Porque senão... Aí eu parava pra pensar, sabe quando eu fazia assim? Não, porque eu já queria... justificar. Exato. E aí quando eu parava pra pensar, eu falava, gente, por que não? Né? Vamos testar? Eu vou pedir. E aí? Aí comecei pedindo uma coisinha, pedindo outra coisinha, pedindo... E aí a vida vai fluindo melhor, vai tirando um que peso. delícia, né? E eu vejo que, assim, principalmente mulheres, posso estar sendo muito errônea, mas eu acho que as mulheres centralizam mais as coisas. Exemplo de coisa de casa, de filho. Eu acho que, não sei, tá? Não tá escrito em pedra, que fique claro. Sim. Mas eu vejo que o homem tem mais facilidade do soltar, sabe? Entendi. Do delegar. Pode ser. Eu vejo, Pelo pelo menos menos são na mais nossa... práticos, né? Pelo menos na nossa família. Sim. Porque eu tenho que ser assim, não, esse daqui tem que estar alinhado com isso, tem que estar assim, a roupa tem que estar combinante. E meu marido não. Sim. Não. Deixa. Tá tudo bem. E o pai dele também é prático. Eu falo, gente, será que enfim, os homens que estão no nosso entorno são mais práticos? Eu acho que torna a vida mais leve. Super. Mais e fácil. querendo ou não, tá te ensinando, né? Sim. E daí, na colaboração, a gente fala sobre isso, né? De aceitar o erro. Porque se a pessoa que você pediu para fazer a mala errasse, você vai falar, poxa, que saco, eu nunca mais vou pedir para as pessoas fazer a mala. Falei que não dava pra... Ou vai falar, tudo bem, né?
talvez a mala ficou diferente. Sim. Eu vou aceitar esse erro, né? E entender e daí, que é o melhor. assim, a gente vai se melhorando, né? E entender que a pessoa fez o melhor que ela conseguiu. Que ela né? podia, Que exatamente. o seu melhor é diferente do meu melhor. Eu vejo hoje, olhando todo o meu passado, enfim, em questão de ansiedade, falando, inclusive, disso que é um assunto importante. Super. Eu vejo que muitas dessas pequenas coisas me geravam ansiedade, obviamente com coisas grandes e com traumas, né? E com coisas do passado, que eu só fui descobrir fazendo as terapias. Sim. Mas que muita coisa eu não precisava, sabe? Somatizar. Exatamente. Eu falo, nossa, não podia ter sido tão mais fácil. Mas você sabe o que você falando agora, eu pensei? Por exemplo, querendo ou não, nós mulheres, a gente acaba tendo jornada dupla, tripla, porque a pessoa é empreendedora ou trabalha numa empresa, ela vai chegar em casa, ela vai cuidar dos filhos, vai ver a mala, vai ver o jantar. Os homens ajudam? Ajudam. Hoje em dia, muito mais, né, do que na minha época. Imagina, na minha época não existia isso. E hoje, acho que os homens ajudam muito mais, mas a gente leva... Tipo, parece que é minha responsabilidade. Eu tenho que ver se tem maçã na geladeira, se a lição tá feita. E por que a gente também fala, ô marido, né? Ou pessoa que mora comigo? E aí, me ajuda aqui? Né? Então, às vezes, a gente leva, assim, eu acho que esse peso... Porque a gente aprendeu assim, né, dos nossos ancestrais que vieram assim, e o que a gente está carregando dessas cargas, às vezes, ancestrais, que nem é nosso. Exato, né? Que antigamente, né, a mulher tinha que cuidar da casa e fazer tudo, entregar o prato, fonte, comida, tudo. Só que aí, o processo evolutivo, né, as coisas foram evoluindo, só aí a mulher começou a trabalhar fora, então, mas fica essa coisa, né? Internalizada. Exatamente. Aí vai trabalhar fora, aí chega em casa, tem um filho, aí tem a casa, porque tem que fazer a comida, tem que fazer tudo impecável, 100% sozinha, porque é a função. Exato. E a pessoa vai... Nossa, vai cansando, assim, você vai ficando num limite extremo, né? E aí, às vezes, demora pra gente perceber que esse limite chegou. E daí dá as crises de pânico, as crises de ansiedade, que não são fáceis. Hoje em dia, que a gente consegue, né, olhar para isso, hoje as coisas têm nome, né? Então tem crise de ansiedade, tem crise de pânico. Antigamente, essa pessoa tá com frescura. Né? Tá cansadinha, tá com frescura. Não, eu tô fisicamente esgotada, né? E aí, esse autorrespeito, né? Pra gente se olhar e ver se a pessoa tá lá escutando a gente, tá passando por isso, é ir pedir ajuda, é conversar com uma amiga, é ir para um terapeuta, é fazer uma terapia. O próprio governo hoje tem alguns programas de terapia, né, no SUS. Então, sabe, procura ajuda, manda uma mensagem aqui nesse podcast e fala, tô precisando de ajuda, alguém me ajuda, né? Mas esteja atento, né? Sim, e mesmo que a pessoa não tenha condições financeiras hoje para fazer, enfim, no YouTube tem tanta coisa YouTube, que já ajuda muito. Maravilhoso. Eu mesmo, até hoje, escuto Frequência do Bem-Estar. Nossa, muito. Vou escutar, coisa que tá ali, gratuita, né? Exatamente. E que faz um bem gigantesco. Nossa. Você vê a diferença na hora. Exato. Então, hoje, graças a Deus, tem bastante... Recurso, né? Essa é a palavra, que antigamente não tinha. Não tinha. E eu fico muito feliz, assim, de ver pessoas e de conhecer pessoas como você, que tem esse processo sensacional, que trabalha, né? Que tá nessa área há muito tempo, que já é master, menina, nossa, eu preciso aprender tanto ainda, menina. Porque eu olho e falo, nossa, olha que bacana, né? Até todo mundo que eu conheço que já entende um pouco mais, se aprende uma coisa. E eu acho isso muito bacana. Essas trocas, né? Porque às vezes eu encontro uma pessoa e falo, tal coisa é frescura. Eu falo, que isso? Tem que explicar. Vou ter que desenhar. Eu falo, gente, não é possível, tá tudo aí hoje em dia, Nossa. Né? E que bom, né? Que eu acho assim, às vezes você olha para a sociedade em geral e fala, nossa, tá faltando tanto ainda. E, por outro lado, você olha e fala, avançamos tanto, né? E que bom. Sim. Então, às vezes, igual você falou, a história do YouTube, tem lá no YouTube. Que bom que a gente pode, né, gratuitamente fazer várias coisas. Sim. Às vezes, estou muito nervosa, estou muito ansiosa, não sei o que fazer. Para e respira 3 vezes, profundamente. Você já vai trazer para o seu corpo esse ar
que vai aliviar um pouco, né? É uma coisa muito pequena, Sim. mas que funciona. É Sim. usar a respiração a nosso favor, né? Sim. Ô, Izzy, me conta um pouco do que você deu de spoiler. Como está sendo o seu processo? Que você está migrando agora, você vai lançar, né, um e-book. Então vai ser a sua primeira experiência no digital? Eu vou lançar um webinar, que vai virar um curso. Certo. E aí, eu estava até falando agora há pouco com a Letícia, olha que coisa. Ela estava me contando, a Letícia, gente, que me maquiou, olha só. Maravilhosa. Ela estava contando que ela viu que a geração que vai nascer a partir desse ano vai ter muito relacionamento com a IA, né? E aí a gente estava falando, gente, o que isso daqui tá fazendo com a gente, né? Sim. A gente tá corcunda, a gente tá ficando pescoço enrugado, a gente não consegue mais conversar direito, andar direito, as crianças não brincam, porque tá todo mundo aqui. Sim. Então, a ideia para esse primeiro curso, desse lançamento que vai ter em breve, é como a gente pode reduzir o tempo de tela, o vício digital por meio da meditação. Nossa, vai ser estouro, com certeza. Amém. Não, com Tomara. toda certeza. Porque assim, eu vejo até eu, que sou uma pessoa que tento me policiar para não estar muito no celular, vira e mexe, meu marido fala, nossa, já está há muito tempo aí. Porque ele não é nada, ele não tem rede social, não gosta. Meu, maravilhoso. Como ele... Nossa! Ai, não sei. Entendi. Ele fica lendo livros. Eu falei, que maravilha, mas a gente, né? As empreendedoras que estão aí e tudo mais, a gente precisa. Muitas vezes o negócio está aqui. Ferramenta de trabalho. Você ensina a vender pelo WhatsApp. Sim. Você tem que estar aqui. Mas como que a gente dá esses respiros? Como que a gente fala, poxa, tá demais, deixa eu fazer um alongamento aqui, deixa eu... né, conversar com as pessoas, olhar no olho, faz diferença. Sim. E também ter a consciência de que, por exemplo, o celular ele pode ser um veneno ou ele pode ser uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Então, se você pega uma hora que você fica lá rolando o TikTok... Nossa, e total. usa para progredir, para rentabilizar... Isso, exatamente. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas... Ah, não, 1 hora para atender no WhatsApp. Nossa, é muito tempo. É muito. Mas 1 hora olhando vídeo de TikTok que você não vai ganhar R$1. Mas não, como é que pode? Eu falo, gente... Gente, por favor, vamos fazer uma experiência aqui. Então, assim, é questão de hábito, né? Você trocar o hábito. Exatamente. Trocar o hábito e escolher, né? Sim. Porque, assim, 1 hora essa foi super boazinha. Quando a gente vê, a gente pode ficar 3 horas fazendo isso aqui. 3 horas. Passa assim. Assim. E aí, óbvio, para você vender lá, né, no produto de vocês, que eu acho sensacional, você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento, você tem que falar para quem que eu vou mandar, como é que eu vou fazer essa venda, como é que eu não vou. Tem que ter uma estratégia. Então, não é simplesmente eu ficar assim, né? Sim. A gente tem que trazer a consciência, mas é para o meu bem-estar, né? Sim. Eu vou rentabilizar, eu vou ter uma renda extra, eu vou, sei lá, poder mudar de vida. Sim, né? Tá aprendendo uma nova função, conhecimento, exatamente. Enfim. Infinitas possibilidades. Infinitas, exatamente. Então, o curso é por aí, Legal. Para a gente tentar diminuir o tempo de tela mesmo e conforme eu diminuo, que tempo eu tenho com a minha família, com os meus amigos, comigo, Sim. de qualidade, né? Porque se a gente não começar a aprender isso, a gente não começar a ir na padaria em família e conversar, e não ficar todo mundo, cada um no seu celular. Gente, eu já vi famílias que não se olharam durante um café. Sim. Com um filho pequeno, sabe? Então, é isso que a gente está ensinando para as crianças. E as crianças, daqui a pouco, não vão saber conversar, não vão saber brincar, não vão conseguir se relacionar com as pessoas sem um celular. Sim. Então, eu achei que era fundamental esse tema. E com meditação, que é um tema que eu gosto muito, que eu já fiz muitos cursos também, que eu acho que, às vezes, com uma ferramenta de respiração, de você centrar o seu pensamento rapidamente, você consegue fazer uma mudança. Exato. E respirar é uma ferramenta gratuita, inclusive. Gratuita, gente! Olha aqui o ar, que maravilha! Respira conscientemente 3 vezes para você ver como muda o seu momento. Sim, então... não, vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Ai, Amanda!
Certeza absoluta. Eu quero reforçar, eu queria divulgar o seu podcast, as pílulas que você faz de meditação, se você puder divulgar. Muito obrigada. Tem mais propriedade, porque eu acho que ajuda muito a gente. Gratidão. Então, como é o o Pílulas de Cura, Pílulas de Cura está no Spotify, que é a principal rede, mas está em outras plataformas de podcast também. E no YouTube, ele está como Isabela Secato, Pílulas de Cura. É só áudio, mas está lá todos os episódios, 200 episódios. E o curso que já está no ar, né, o Pílulas de Cura 21 Dias de Meditação, está numa plataforma chamada Udemy, com Y no final, uma plataforma internacional. E o meu livro, que é o Love Reiki, que são frases de Reiki para você ter uma vida melhor, é só e-book e tá na Amazon vendendo. E é isso. E o meu livro mesmo, Pílulas de Cura físico, eu devia ter te trazido, esqueci. Eu vou te mandar. Eu vou cobrar. Vou te mandar. Eu quero. Eu vou. Ele é pelo meu Instagram mesmo, Isabela Secato, Isabela com Z, 2 L's, Secato com 2 C's. Aí compra lá direto comigo. Vou pedir os meninos para deixarem na tela. Muito obrigada. Para as pessoas te encontrarem. Gratidão. Isabela, obrigada. Assim, muito, muito obrigada. Foi um prazer gigantesco te conhecer. Amei. Ouvir um pouco do seu trabalho, da sua história. Desejo mais e mais sucesso. Que você melhore, né? Transforme cada vez mais a vida de muitas pessoas. Amém. E a partir da minha transformação, sim. né? E eu desejo tudo isso para Fructus, para você, para a Júlia, um trabalho maravilhoso, que os podcasts continuem trazendo história boa para tanta gente. Foi uma honra estar aqui com você, de verdade. Obrigada. Gratidão. Obrigada. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E eu te espero na próxima semana. Até lá!